Discipulado é uma necessidade para toda evangelização séria. Mas como discipular? E nos Jovens Sarados, como discipular de acordo com o nosso estilo de vida? A gente vai ver nesse programa. Para desenvolver um processo sério de discipulado, nós temos que transpor duas barreiras, são dois desafios. O primeiro é internalizar de fato a ideia de que eu preciso discipular pessoas para salvar almas. Se isso não for uma mentalidade, se isso não for uma necessidade interiorizada entre nós, porque é mandato de Jesus, né? Mas se isso não for mentalizado, interiorizado e vivido como uma necessidade, a gente não vai desenvolver um discipulado sério. Se você não entende a necessidade, se você não compreendeu que aquilo é uma questão de vida ou morte, você vai fazer de qualquer jeito. E, infelizmente, muitos grupos não desenvolvem discipulado exatamente por causa disso. Não compreendeu que é uma questão de vida ou morte espiritual. Que esse mandato de fazer discípulos é um mandato de Jesus Cristo. É a forma com que a igreja ela cresce com vigor, ela cresce com substância, com testemunho autêntico. A igreja que dá testemunho autêntico, ou a missão que dá testemunho autêntico, que reflete a beleza de Jesus Cristo, é a igreja de discípulos missionários. O Papa Francisco tem falado disso em diversas ocasiões. Então, primeira coisa, a gente precisa compreender que não dá mais para fazer só o feijão com arroz da evangelização. Nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos discipular pessoas. O segundo desafio, ele consiste em transpor essa mentalidade que a gente precisa adquirir a nível individual. Eu sou um fazedor de discípulos porque eu sou um discípulo de Jesus, para o nível coletivo, para o nível da missão. Então veja, não basta só todos nós sabermos que nós precisamos salvar almas. Não basta nós sabermos que nós precisamos proclamar o Evangelho. Quando a gente se une em corpo, que é o corpo de Cristo, cada membro tem sua função. E quando a gente trabalha junto, o que é que acontece? Esse corpo alcança um potencial muito maior do que se a gente vivesse isolado. É ou não é? É o que a gente faz quando faz um retiro, quando faz um maranatá. Cada pessoa está desenvolvendo uma função, mas com um objetivo único. Que objetivo é esse? Levar o Evangelho de Jesus Cristo. O discipulado é a mesma coisa. Se nós ficarmos no nível individual somente, cada um pode desenvolver atividades de discipulado. Chamar uma pessoa para poder discipular ela, acompanhar aquela pessoa, fazer aquela pessoa crescer no conhecimento da doutrina da igreja, da vivência cristã. Mas se nós fizermos isso como um corpo, de maneira estratégica, envolvendo várias potencialidades, vários dons que Deus colocou à disposição dos nossos grupos e nossas missões, o discipulado ele alcança um outro patamar. Então veja, essa é a segunda barreira. Não basta o primeiro passo de você achar que, ou você compreender que você precisa discipular pessoas. Aí a gente precisa dar um salto qualitativo, que é o quê? Como minha missão vai se organizar para discipular pessoas? Qual é a estratégia? Que forma organizativa eu vou assumir para isso? Como que nós vamos organizar a missão como um todo? Pensar a missão não só como uma missão que anuncia o Evangelho, mas que faz discípulos. A partir disso, a gente vai para os princípios que regem o discipulado. É a forma concreta. Veja, você deve estar até agora se perguntando, sim, e aí? Mas como que eu faço o discipulado? Primeira coisa que eu preciso compreender é que a forma organizativa em si, ela é maleável. Então, uma missão grande vai fazer de um jeito, uma missão pequena vai fazer de outro, mas existem alguns princípios que precisam estar em todas as formas de discipulado. Por quê? Porque esses princípios são bíblicos. Foi como a igreja surgiu. A gente olha para os primeiros cristãos que durante os 3, 4 primeiros séculos da história do cristianismo deram testemunho a ponto de derramar seu sangue, e a gente se pergunta o que é que fazia essa igreja uma igreja tão autêntica. Um dos elementos, não é o único, mas um dos elementos é o discipulado. E compreender como que a igreja fazia esse discipulado nos ajuda a pensar como fazer o discipulado hoje nos Jovens Sarados. Então, o primeiro princípio que rege um discipulado bíblico, sério e eficaz é o princípio da pessoalidade. Nós vimos no episódio passado, a igreja ela nasceu, Pedro fez aquela pregação, 3.000 pessoas, e eles começavam a se reunir nas casas. E nas casas, eles partilhavam a vida, eles ouviam a doutrina do Evangelho, eles se alimentavam do corpo de Cristo, da palavra do Senhor, da doutrina dos apóstolos, certo? Então, ali havia o espaço do discipulado.
Ali aquela pessoa aprendia a ser cristã, ela foi transpassada pelo poder do Evangelho, mas ali era onde ela aprendia, ela ganhava substância depois que o coração dela foi rasgado. Por que isso tem a ver com o princípio da pessoalidade? Uma missão que se organiza para formar pessoas só em grupos muito grandes, essa missão ela não está desenvolvendo discipulado. Por quê? Porque você está despejando conteúdo. Não estou dizendo que o conteúdo não é importante, ou que esses espaços de formação eles não sejam úteis também, né? Mas discipular, fazer discípulos, envolve o relacionamento pessoal. Veja, ensino vai ter que sempre estar envolvido com relacionamento pessoal. Então, num grupo de 50 pessoas, o formador, por exemplo, ele não vai conseguir ver a individualidade de cada um. Mas num grupo de 10 ou de 15, aquela mesma pessoa que está com a função de discipular, ela consegue perceber como cada um está se desenvolvendo. Ela consegue perceber quem falta, ela consegue perceber quem se desenvolve bem, quem consegue dar mais frutos, né? Isso vai ficando mais notório, né? Por isso que o discipulado ele se deu dessa forma na igreja nascente. E por isso que havia uma consistência. Não estou dizendo também que o discipulado vai dar 100% de fruto. Óbvio que sempre vai ter aquela semente que vai cair num terreno ruim. Mas quando você cultiva o terreno, a chance da semente dar mais fruto ele é maior. Então, primeiro termômetro para a gente perceber se o que a gente está fazendo é discipulado ou não, é perceber se a pessoa está se diluindo na multidão. Uma coisa que você percebe bem nos evangelhos sinóticos é que existem duas categorias. A categoria dos discípulos e a categoria da multidão. Isso nos faz pensar em algo. Se na sua formação da missão a pessoa está diluída na multidão, e aí eu não quero dizer multidão no sentido numérico, mas a pessoa ela não é percebida de maneira individual, de maneira pessoal, então estou indo para lá para dar uma formação, despejo o conteúdo para o meu grupinho de 30 pessoas e pronto. Mas eu não estou atento, estou só pensando em como empurrar coisas sobre o estilo de vida, coisas sobre a doutrina da igreja. Aquilo a pessoa está se diluindo na multidão. Mas se o meu processo de formação, de discipulado dentro da missão, ela não é só empurrar um conteúdo, não é só ensinar coisas, mas ali eu estou atento, eu estou observando como aquela pessoa está se desenvolvendo, né? Como ela está correspondendo àquilo que está sendo passado, aí eu tenho um discipulado. Então, Jesus, quando pregava para 4.000 pessoas, ele não conseguia ver a multidão na individualidade, humanamente falando, né? Mas com os discípulos ele podia tratar cada um. Ele sabia o temperamento de Pedro, de João, de Tiago, que cada um tinha um temperamento diferente. Ele sabia, ele lidava com cada um de acordo com sua particularidade. Então eu preciso estar atento a isso. Se na minha formação a pessoa ela não está sendo tratada de maneira pessoal, porque a estrutura que eu estou usando ela não permite isso, então não tenho discipulado. Eu posso chamar isso de discipulado, mas isso não é discipulado. Discipulado é um processo de ensino que envolve um relacionamento pessoal. E esse relacionamento pessoal me faz entrar na vida da pessoa e me faz ajudar a pessoa, a partir da particularidade dela, também a crescer para Jesus, certo? Segundo princípio do discipulado é o princípio de levar a pessoa a fazer uma experiência. O que é que isso significa? O discipulado ele não pode ser um processo de ensino. A gente enfatizou o primeiro princípio, relacionamento pessoal, mas tem sim ensino. Mas não pode ser um ensino especulativo, teórico, que fique só no abstrato. Precisa ser um conhecimento que leve a pessoa a uma atitude concreta e que leve a pessoa a fazer uma experiência com Deus. A nossa fé não é uma questão subjetiva, emocional. Isso é tão verdade que quando Paulo vai falar aos romanos, já no início da sua carta, ele vai dizer o seguinte, que a vocação dele era, pregando o evangelho, levá-los à obediência da fé. Esse termo obediência da fé inicia a carta de Romanos e termina lá no finalzinho também a carta de Romanos. Você vai encontrar o mesmo termo. E o que isso significa? Que fé para Paulo não é uma coisa teórica, é uma coisa que fica no nível do sentimento ou que fica no nível da subjetividade. Fé para Paulo tinha uma consequência muito prática, muito concreta. Tanto é que você não vai ver em Paulo nenhuma expressão do tipo dê seu coração para Deus, entregue seu coração para Deus. Ele vai usar a expressão, entregue os seus corpos para Deus. A palavra grega para corpos é soma e significa entregue sua existência inteira. Então, para Paulo, fé e vida não estavam de maneira alguma separados. Fé e prática não estavam de maneira alguma separados. São Tiago vai
confirmar isso, ele vai dizer assim, fé sem obras é morta. Por que isso é importante compreender? Porque o discipulado ele tem que ter isso na mente. Então, para que eu vou discipular pessoas? Para ela ter um conhecimento teórico sobre Jesus Cristo? Não, para ela ter um conhecimento existencial e experiencial de Jesus. Um conhecimento existencial, ou seja, de relacionamento com Ele, de como a vida dele impacta na minha existência. E um conhecimento experiencial, em que sentido? Um conhecimento que me facilite a fazer cada vez mais uma experiência com Ele. Então veja, o cara foi alcançado por Jesus, todos nós fomos alcançados um dia por encontro pessoal com Ele, mas se nós não aprofundamos esse encontro pessoal, ele vai morrer no passado. E aí o que a gente precisa? A gente precisa das ferramentas, dos ensinamentos necessários para que eu possa ter esse encontro pessoal, não mais dependendo de um grupo de oração, mas eu desenvolva de maneira pessoal e particular um relacionamento com Ele. E isso se dá através do discipulado. No cristianismo, nós precisamos ensinar coisas. O cristianismo, ele nasce de uma tradição, de alguém que recebeu um depósito, e essa é uma expressão que Paulo vai usar, o depósito da fé, e que vai sendo passado para o outro. Então, se esse depósito da fé ele não é transmitido nas nossas missões, através do discipulado, algo se quebra. Algo se quebra do processo de ser igreja. Então, veja, o segundo princípio, levar a pessoa a fazer uma experiência. Eu preciso compreender que o discipulado, ele parte da vida de Deus para alcançar a existência do homem, para ter um efeito na vida do homem. Então eu preciso levar o cara a fazer uma experiência com Deus. Ele não pode só compreender que Deus é Pai, mas qual é a consequência prática e direta de Deus ser Pai. Eu não preciso compreender somente que na Eucaristia ocorre a transubstanciação. O pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Jesus. Qual é a consequência prática, concreta na minha vida? E o que é que isso pode impactar na minha vida espiritual se eu viver isso de uma forma ou de outra? Não adianta só eu saber, por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus fala conosco através da Bíblia. Mas como de fato ouvir Deus através da palavra? Como orar com a palavra? O discipulado, nesse segundo princípio de fazer experiência, ele tem dois elementos fundamentais. Que elementos são esses? O porquê e o como. Muitas vezes, nas nossas missões ou grupo de jovens, nós falamos o quê. O que você deve fazer? Você precisa ser casto, você precisa ir para a missa, você precisa ler a palavra, você precisa isso, aquilo, outro. Se a gente fica só no quê, a gente se transforma em uma espécie de moralista, fariseu. A gente está dizendo o que a pessoa precisa fazer. E a pessoa pode até começar a fazer sem compreender o sentido. Você matou o processo aí. Mas o discipulado ele serve para eu explicar o porquê. Por que eu preciso ir para a missa? O que é tão importante nisso? Por que eu preciso viver a castidade? Por que a castidade é um elemento tão importante no cristianismo? Por que eu preciso ter um relacionamento com a palavra? Mas eu também não posso parar só no porquê. Porque eu posso compreender o porquê, mas se eu não souber o como, eu vou patinar no meio do caminho. Eu não vou compreender como sair do estado onde eu estou para chegar onde o Senhor quer me levar. Então o como é, eu sei o que eu devo fazer, eu preciso ir à missa. Eu sei por que eu preciso ir à missa, mas como viver a missa de uma maneira que isso dê fruto. Que eu me apaixone mais por Jesus. Eu sei que eu preciso ler a palavra, o quê? Eu sei por que eu preciso ler a palavra, ela me nutre, ela me revela Jesus. Mas como, a partir da leitura da palavra, eu posso de fato ter uma revelação maior de Jesus? Esse porquê e esse como precisam ser dados no discipulado. E aqui entra uma questão fundamental. O bom discipulador, ele causa um impacto no processo de avanço do reino de Deus inimaginável, incalculável. Porque você está formando, você está conseguindo enraizar alguém que tem um relacionamento profundo com Jesus. E essa pessoa vai se tornar, se ela de fato enraizar, um evangelizador que você nunca vai alcançar as realidades que ela vai alcançar. Então você está criando uma bomba relógio da graça de Deus. Você está criando uma bomba relógio. Por quê? Você está fazendo com que aquela pessoa ela seja um detonador da graça de Deus em lugares onde você não vai. E aqui está a importância do discipulado. Porque quando a gente discipula bem uma pessoa, o reino avança. Por fim, o terceiro princípio do discipulado é o princípio do pastoreio, que está muito ligado à questão da pessoalidade. Ezequiel 34, Deus ele vai falar contra os pastores de Israel. Por quê? Porque aqueles pastores só pensavam em se apacentar a si mesmos
e eles não cuidavam das ovelhas. E é interessante como Deus vai falar, porque ele vai falar dos vários tipos de ovelha: a ovelha que estava ferida, a ovelha que estava desgarrada, a ovelha que estava perdida. E ele vai dizer que ele vai ser o pastor de Israel. Ele mesmo vai pastorear aquelas ovelhas. E ele cumpre isso onde? Em João capítulo 10, quando Jesus fala: eu sou o bom pastor. O que é que isso tem a ver? Isso tem a ver que o discipulador, ele precisa pastorear as pessoas. Então imagine, aquelas primeiras comunidades cristãs, chegavam várias pessoas, talvez prostitutas da época de Jesus, que tinham ouvido a pregação de Jesus e depois ouviram aquela pregação, a igreja nascente continuando. Ao mesmo tempo chegava um sacerdote que se arrependeu de ter condenado Jesus, chegava um fariseu, um escriba, né, um publicano, cada uma pessoa com sua particularidade, se reuniam naquelas casas. E aí o que acontecia? O membro da igreja que estava à frente do processo de discipulado ali, da fração do pão, né, da comunhão fraterna, aquele membro ele precisava cuidar de cada pessoa, né, e os próprios membros entre si, né, os próprios cristãos entre si, cuidar de cada um de acordo com sua particularidade. Então, nas nossas missões, ao iniciar o processo de discipulado, nós vamos juntar pessoas, né, com as realidades mais diversas. Então vai ter gente, quando a gente começar, por exemplo, a trabalhar a vida de oração, que vai ter facilidade em avançar na vida de oração, mas vai ter gente que vai ter dificuldade. E o discipulador é aquele que, porque ele está num grupo que permite a pessoalidade, veja a importância do primeiro princípio, porque ele compreende que discipular é levar a pessoa a fazer uma experiência, ele vai pastorear a pessoa de acordo com essa realidade. Então o cara que ele está bem, sei lá, na vida de oração, que é o tema do grupo, né? Ele não tem tanta preocupação, mas aquele que ele percebe que tem uma dificuldade porque ele está num processo que permite a ele observar isso, ele vai abordar essa pessoa de uma maneira diferente. Ele vai pensar uma estratégia para ajudar essa pessoa, porque enquanto uma ovelha está bem, a outra está ferida. Se ele for trabalhar a castidade, vai ter gente que talvez esteja avançando e vivendo bem essa virtude, esteja conseguindo vencer suas lutas, mas talvez gente que não tenha, porque tem uma história diferente, tem um temperamento diferente. E aí o pastoreio, ele significa essa atenção. E que não necessariamente vai ser o próprio discipulador que vai dar a solução, mas ele pode encaminhar a pessoa. Então ele percebe que uma pessoa tem uma dificuldade numa área que ele, o discipulador, não tem tanto domínio ou tanta capacidade de ajudar, mas ele pode pensar alguém, poxa, fulano pode ajudar essa pessoa, um outro servo da missão, um padre que eu conheço, um membro consagrado de uma comunidade de vida ou de aliança, né? Alguém mais maduro na fé, e essa pessoa pode ajudar aquela pessoa que você está discipulando. Então o pastoreio é uma estratégia de cuidado dessas pessoas, e esse princípio é importante. Então esses 3 princípios, eles que definem o discipulado. Então eu preciso pensar que estrutura eu vou organizar na minha missão para poder discipular as pessoas. Como que eu vou organizar minha missão para isso? Minha missão tem 300 pessoas. Não dá para fazer um grupo de 300 pessoas para discipular. Eu posso até fazer uma formação geral com as 300. Isso não é uma hipótese inconcebível. Mas isso não é discipulado. Se eu sei que eu preciso discipular, então eu preciso pensar, além dessa formação geral, o que é que eu preciso fazer? Talvez eu precise dividir em grupos pequenos e formar discipuladores para esses grupos. Perceber quem que tem o perfil, quem que tem potencial, quem que tem vontade, sede no coração de viver isso, de encarar esse desafio de discipulado e colocar essa pessoa para discipular outras, investir nessas pessoas, né? Mas eu preciso pensar numa estratégia em que eu possa ter um grupo com pessoalidade, em que o meu discipulador, o discipulador desse grupo, ele tenha a possibilidade de levar a pessoa a fazer uma experiência, ou seja, não é um ensino abstrato e teórico, mas um ensino que me leve, me capacite a ter uma experiência mais profunda com Deus, a dar uma resposta para a minha vida de maneira concreta, a partir da ótica do Evangelho, e uma organização em que essa pessoalidade e esse ensino permitam também um pastoreio, um acompanhamento, um cuidado, que não é um acompanhamento pessoal 1 a 1, mas é um processo de observação, de cuidado mesmo, de uma pessoa que está ali, eu estou atento a ela. Então o discipulador encara aquilo como uma missão. Aquelas pessoas que me foram confiadas são a minha missão. Essas pessoas eu preciso investir para que elas cresçam no reino, para que o reino cresça nelas e para que o reino cresça através delas. Isso vai se dar fundamentalmente em pequenos grupos. Por isso que o pequeno grupo ele é importante. É ele que impossibilita que essa realidade ela seja concreta na vida da missão.
Eu posso tentar aplicar esses princípios num grupo muito grande. Eu vou fracassar miseravelmente. Mas em grupos pequenos eu consigo desenvolver melhor. E para nós que vivemos a profecia da multiplicação, isso é importante. Por quê? Você pode observar, se você tem uma missão um pouco maior, que já cresceu mais, como a sua missão era diferente no começo. Porque havia essa proximidade, era natural. Havia proximidade, havia pessoalidade, havia o cuidado de um com o outro. A missão foi crescendo, o que foi que aconteceu? Se perdeu a pessoalidade, se perdeu o pastoreio, porque antes a própria estrutura da missão permitia isso, mas a gente, como a gente não desenvolveu intencionalidade nesse sentido, isso foi se perdendo. O discipulado é uma proposta para a gente recuperar a nossa identidade dentro de uma realidade nova. É uma proposta para aqueles que perderam isso. E é uma proposta para aqueles que ainda têm isso, para que isso não se perca quando nós crescermos. Por isso que é importante. Então veja, reforçando. Primeiro princípio, pessoalidade. Não se faz discipulado sem pessoalidade. O segundo princípio é que o discipulado ele é voltado para uma experiência concreta, para levar a pessoa a fazer uma experiência com aquilo que Deus nos ensina através de sua palavra. E o terceiro princípio é o princípio do pastoreio. Aqui embaixo vai ter um material para você, um documento da Formação Nacional de Jovens Sarados, falando sobre essa questão do discipulado e pequenos grupos, que eu recomendo para você aprofundar, discutir na sua missão e começar a pensar junto com o seu regional como que você vai desenvolver o discipulado na sua missão. Esse é o nosso desafio, mas dentro do nosso coração, esse desafio só nos leva a confiar cada vez mais na graça de Deus, porque Deus não nos proporia algo que Ele não nos capacitasse a fazer. E hoje Ele está nos chamando a ter paixão pelas almas através do discipulado. Beleza? Tamo junto, até o próximo programa.